Fala galera, hoje eu vou gravar 4 artigos que eu escrevi e publiquei no blog hoje, e vocês podem escolher o artigo. Na descrição aqui do vídeo vou botar o instante em que cada um deles se inicia exatamente, tá bom? Vamos começar. 28 de fevereiro, prioridade na vala. Não é a primeira vez que me perguntam sobre se a cadeirinha não seria a posição em que devemos obrigatoriamente nos colocar sempre que formos sentir a vala. A resposta é não. Continue lendo para entender o motivo. Apresentada no vídeo que ilustra o primeiro passo da nossa cartilha, a flutuação, a cadeirinha consiste na pessoa deitar de barriga para cima, olhando para o céu e com o corpo alinhado com a direção para onde a vala nos puxa, cabeça primeiro e pés por último, deixando-se levar livremente vala dentro. A cadeirinha recebeu esse nome porque faz a pessoa se sentir como se estivesse deitada em uma cadeira espreguiçadeira, daquelas que usamos para relaxar depois que saímos da piscina. A cadeirinha não é uma posição natural para a pessoa que entra no mar. Ela requer a nossa atenção e exige habilidades que aprendemos mediante treinamento prévio. Ou seja, incluir essa posição no exercício de sentir a vala fatalmente desviará a atenção da pessoa que ainda não domina a sua execução. Para fins de sobrevivência, devemos nos manter sempre o mais calmos e tranquilos quanto possível for. Para tanto, a nossa prioridade na vala é sentir o movimento da água, para que possamos usá-lo ao máximo a nosso favor. No que diz respeito ao iniciante, além da dificuldade motora de executar a cadeirinha, de início ele precisa gozar de total liberdade de movimento. Ele está em vias de começar a conhecer os elementos do ambiente, e esse objetivo será melhor cumprido quando ele não mais precisar se preocupar com fadiga física ou dificuldade motora. Devemos lembrar ainda que existe também a necessidade da auto-observação ao longo de toda a aula. A fim de priorizar esses quesitos, precisamos descomplicar ao máximo a vivência dos alunos. Segundo artigo de hoje, 28 de fevereiro, vestígios. Quarta-feira passada, realizamos deslocamento da praia ao bosque da ABM, Associação Bosque Marapendi, do outro lado da ponte Lúcio Costa. Foi um passeio tranquilo e agradável, em meio a uma natureza exuberante que resiste, alheia a uma cultura que a coloca em segundo plano e que assim dificulta a perpetuação de uma consciência ecológica por parte da comunidade que habita e que frequenta a região. Natural que tenha sido também desafiadora a nossa atividade. Não apenas imagino ter passado pela cabeça de Carla e Giovana que talvez eu fosse tentar convencê-las a entrarmos no canal, mas sei como pode ser angustiante iniciar um deslocamento sem saber para onde vamos, e ainda mais em se tratando de uma total quebra da nossa rotina, pois eu havia pedido que trouxessem tênis e meia. Mas, de tudo o que rolou de interessante na aula, o suprassumo mesmo, eu considero ter sido uma ideia que me ocorreu na noite anterior, momentos antes de me deitar. Pensei que seria bem mais emocionante se o deslocamento acontecesse em modo, abre aspas, bife à milanesa. Acordei disposto a sentir como estaria o clima entre os alunos e aí avaliaria
se teria condição de botar em prática a ideia. Iniciada a aula, olhei nos olhos das duas e perguntei se confiavam em mim. Mediante o sim de ambas, fui passando a orientação a conta-gotas. Primeiro pedi que retirassem tênis e meio. Depois, que teriam 10 segundos para ficarem igual a mim. Sem que vissem, mergulhei e rolei na areia seca, inclusive, abre aspas, tirando uma foto 3x4. Depois, deixei que retirassem o máximo de areia dos pés para que, ao calçar as meias, depois não ficassem com os pés feridos. E aí iniciamos o deslocamento. Já bem mais para o final da aula, retornando na praia, perguntei se queriam dar um mergulho, e ambas queriam muito. Sendo que o legal foi perceber que elas haviam esquecido que estávamos cobertos de areia aquele tempo todo. Ou seja, foi a minha oferta do mergulho que lhes reavivou a sensação de que a areia as estaria incomodando. Em verdade, nosso deslocamento resultou na atenção da turma sendo desviada do desconforto da areia para as novidades e surpresas do deslocamento em curso, ao ponto em que acabamos nos esquecendo por completo daquela primeira impressão gerada pelo contato com a areia. A moral da história é que, por onde passamos, enfrentamos desconfortos. Físicos, mentais, não importa. Todos deixam em nós os seus vestígios, mas com o treinamento certo é possível aprendermos a conviver com eles, tornando-nos mais resistentes e, eventualmente, alheios à sua presença. Isso é a ambientação. Aloha, galera! Agora o terceiro artigo do dia, 28 de fevereiro, aprendendo a se controlar. O exercício que fizemos ontem, de cruzar o valão e propositalmente nos forçarmos a subir no banco de areia, é uma verdadeira sala de musculação para desenvolvermos força mental e resistência emocional. Giovana, que já havia feito uma vez, Letícia Santos e Beth juntaram-se a Rogério e a turma toda dispôs-se a passar pelo exercício, que ontem aconteceu mais para o final da aula, numa bancada situada bem ao lado do posto 5, lado direito do posto para quem está de frente para o mar. O valão estava fundo, calmo próximo à praia, turbulento próximo ao banco. E o que se seguiu foram minutos em que os alunos puderam vivenciar de fato algumas constatações absolutamente fundamentais ao estudo de sobrevivência na arrebentação. Constatação número 1. A força do mar no banco empurra a água em direção à praia. 2. A areia do fundo pode ficar inacreditavelmente movediça, onde a água do banco deságua no valão. 3. Quando tentando acessar o banco na contramão da sua força, quanto mais perto chegamos do banco, mais difícil fica de efetivamente conseguirmos subir nele. 4. Fazer força na arrebentação dificulta e ameaça a nossa conexão com o ambiente, isto é, a nossa capacidade de sentir e de perceber o seu movimento, o que afeta grandemente o desafio de observarmos e controlarmos nossas emoções. 5. Quando envoltos por um ambiente aparentemente calmo, devemos estar cientes que ele possui a capacidade de subitamente tornar-se agitado e que isso não pode ser motivo de susto ou desespero. 6. Devemos aprender a nos controlar, exercitando e gradativamente fortalecendo nossa capacidade de controlarmos nossas emoções de forma a reduzirmos a dependência de nosso bem-estar ao estado em que o ambiente se apresenta. Vale frisar que não importa se o aluno chega ou não ao banco, mas sim a forma com que desenvolve o autocontrole emocional enquanto submetido ao exercício.
Quarto e último, por enquanto, artigo do dia 28 de fevereiro, perdas do caminho. Quanto mais caminhamos, mais difícil fica o desafio de continuarmos sustentando essa caminhada. Paradoxal não fosse o fato de que praticamente tudo joga contra nós. Quase ninguém se sente confortável e disposto a arriscar-se numa novidade. Preferimos investir nosso tempo e demais recursos em algo que seja já garantido, avalizado pela opinião geral, na forma de uma grande procura e adoção em larga escala. E enquanto correndo nessa contramão, investimos e experimentamos o que o RSS oferece. Uns não se identificam, mas outros sim. Estes, dependendo de diversos outros fatores que fogem à sua vontade, permanecem e prosseguem enquanto podem. Assim, a tocha do projeto transita de mão em mão e sua chama vai se mantendo acesa. Os alunos vão se graduando e, inevitavelmente, perdas acontecem ao longo do caminho. Em termos relativos, começamos muitos, porém o tempo vai naturalmente se encarregando de interromper a participação daqueles que continuam na torcida, acompanhando-nos do banco de reservas, eu quis dizer, e da arquibancada. A cada aula, verdadeiras testemunhas oculares da evolução ou do atual estágio de desenvolvimento do projeto vão se revezando. Aproveito este espaço para saudar todos vocês, guerreiros, sem os quais nada disto estaria sendo possível até hoje. Obrigado por tudo. Galera, gratidão. Eu vou finalizar dizendo que na descrição do vídeo também tem o contato do Vando, para quem quiser fazer camisa, adesivo, placa, estamparia gráfica, arte finish, do Paulo, que é aluguel de casa para temporada em Saquarema, e do Fred, que é o Rigor Imagens, para quem quiser aí fazer foto de surf, beleza? Quem quiser divulgar algum evento, algum serviço, alguma coisa aí que seja de valia aí para a comunidade, pô, só falar comigo que eu divulgo aqui. Valeu? Obrigado, galera. Em breve, a próxima parte da série Histórias de Sobrevivência na Arrebentação. Tô meio abafado aqui. Valeu? Isso aí. Obrigado. Saudações aos surfistas de alma. Boa noite. Aloha.